Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo aí do Evangelho de João. Estamos encerrando hoje, graças a Deus. Tem sido bênção compartilhar esse Evangelho com a Igreja do Senhor. Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 14. Todos acharam? Diz assim a palavra: Depois disso, Jesus apareceu novamente e a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua Palavra e rogamos ao Senhor que a Tua Palavra nessa noite possa vir como uma semente poderosa numa terra fértil, Senhor, num solo fértil, e venha frutificar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e que ela cumpra, Senhor, nessa noite o propósito para o qual o Senhor designou, e que em tudo, Senhor, os Teus filhos aqui, as Tuas filhas, glorifiquem e exaltem ao Teu nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então aqui, queridos, nós temos mais uma manifestação do Cristo agora ressurreto, do Cristo num corpo glorificado aos seus discípulos. E aqui nós podemos observar 4 manifestações de Jesus. 4 aspectos, na verdade, da manifestação de Jesus. Primeiro, ele se manifestou no momento mais adequado, em que a cabeça dos discípulos havia muitas dúvidas,
havia muita confusão na mente deles. Então Jesus, no momento certo, ele se manifesta aos seus discípulos. Ele se manifesta também de forma gradual. Você vai perceber pelo texto que ele aparece na praia, ele prepara uma refeição, ele aquece os discípulos para depois mandar a sua mensagem. Ele manifesta também de maneira amorosa. No texto aqui, ele chama para os discípulos de filhos, uma maneira muito carinhosa e amorosa de dizer. Ele se manifestou aqui de uma maneira também maravilhosa, poderosa, milagrosa, porque aqui ele vai repetir uma outra pesca maravilhosa. E diante desses fatos aqui, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro ponto é o que diz o versículo 1 ao 3. Se você leu aqui comigo esse texto, percebeu que do 1 ao 3 é destacado uma pescaria totalmente frustrada. É importante falar, antes de falar sobre essa pescaria, que Jesus, no primeiro dia da semana, no domingo, ele apareceu para as mulheres no túmulo. E ali elas depararam a pedra removida e o anjo do Senhor lhe deu uma ordem àquelas mulheres. O que ela disse? O que ele disse às mulheres? Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Jesus já havia aparecido 2 vezes para os discípulos, só que Jesus apareceu aonde? Em Jerusalém. Jerusalém fica na região da Judeia. Só que havia essa promessa de que Jesus apareceria para os discípulos na Galileia. E quando o texto aqui que nós lemos fala do mar de Tiberíades, o mar de Tiberíades é o mar da Galileia, tá? Só que os romanos mudaram o nome de mar da Galileia para Tiberíades em homenagem a Tibério César. Mas quando você lê Tiberíades, entenda que é o mar da Galileia. Então agora os discípulos estão na região da Galileia e vai se cumprir essa promessa aqui do anjo do Senhor. Jesus agora vai se encontrar com os seus discípulos na Galileia. Essa manifestação, junto ao mar da Galileia, ao mar de Tiberíades, lugar onde Pedro e os outros discípulos estavam pescando, ela tem uma importância muito grande. Porque aqui Jesus ele vai deixar bem claro do chamado ministerial que ele estava entregando para os seus discípulos. E aqui ele vai dar mais uma prova de que ele havia ressuscitado. Essa viagem da Judéia para a Galileia, do mar de Tiberíades aqui, ela deve ser especialmente marcada para um homem. Qual homem seria? Para Pedro. Eu diria que foi uma noite, uma madrugada aqui de fortes emoções para Pedro. Por quê? Por que Jesus ele queria se encontrar com os discípulos na Galileia? É uma pergunta. Por que Jesus ele faz uma menção especial? Ele diz aos discípulos e a Pedro. Ele destaca aqui o nome de Pedro. Por que ele dá essa menção especial ao nome de Pedro? O que Jesus ele diria a Pedro depois de um encontro com ele? Lembrando que Pedro era aquele discípulo que o havia negado 3 vezes. São perguntas para a gente refletir. E debaixo desse turbilhão de sentimentos que poderia estar passando no coração de Pedro, ele vai dizer a 6 discípulos que estavam com ele. Ele diz o seguinte: vou pescar. Pedro, ele era um líder nato. Ele tinha esse dom de liderar. E ali quando ele diz, vou pescar, os demais discípulos que estão com ele vão dizer, nós também vamos contigo. Então eles saíram e entraram no barco.
mas, como a Bíblia nos diz, naquela noite nada apanharam. E aí vem uma outra pergunta, outras reflexões. Por que eles foram pescar? Será que eles estavam tão pobres, tão necessitados de alimento, de comida, e aí eles precisavam daquilo para o seu próprio sustento? Por que eles fizeram aquilo? Será que eles queriam preencher um tempo de espera enquanto Jesus não aparecia? Será que era porque eles estavam desanimados, tristes, achando que não teriam mais chance no ministério de Jesus? Ou talvez eles se julgavam inadequados, incapazes de cumprirem a obra do Senhor, agora do Senhor ressurreto? São perguntas para nós refletirmos também. Diante dessas perguntas aqui, com certeza não havia muitas respostas. E aqui nós temos uma constatação inequívoca do resultado daquela pesca. Qual é? Eles não pegaram nada. O mar não estava para peixe. Não sei aqui quem gosta de pescar, já foi pescar um dia, não pegou nada. Já aconteceu isso com vocês? Ou não tem nenhum pescador aqui? Não, né? Não pega nada. Naquela noite, eles não conseguiram nada. É importante destacar que boa parte deles era o quê? Era pescador. Então, era a profissão antiga deles. Só que o encontro que eles tiveram com Jesus, eles largaram tudo. Eles largaram tudo para servir ao Senhor. E agora eles não poderiam mais olhar para trás. Eles deveriam olhar para frente. Embora Jesus, depois da sua ressurreição, ele já havia se manifestado aos discípulos, ele já se manifestou a Pedro, mas mesmo assim poderia haver na cabeça de Pedro aquela ideia. Eu acho que ele não conta mais comigo, eu acho que ele não acredita mais em mim, porque eu fui o que traí ele 3 vezes. Então provavelmente havia esse sentimento no coração de Pedro. E Jesus sabia disso. Por isso que ele dá esse destaque ao nome de Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro que eu encontrarei com eles na Galileia. Jesus estava preocupado com o coração de Pedro, com os sentimentos que havia nele. Então vamos ler aqui o versículo 4 novamente. Olha o que diz. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Imagine, eles pescaram, foram para pescar na verdade, não pegaram nada. Quando eles estavam voltando, ainda era escuro, um pouco escuro. A Bíblia diz que eles estavam a 90 metros da praia, eles enxergam um homem que eles não reconhecem que era Jesus. Talvez devido à escuridão ainda da noite, não reconheceram que era Jesus. E ali, aquele homem, ele vai dar uma ordem para eles. Vai perguntar se eles tinham algo para comer, vai perguntar se eles tinham pegado o peixe. E a resposta foi o quê? Foi não. E ali, diante da presença de Jesus, ele faz essa pergunta. Filhos, não tendes nada para comer? O simples fato de Jesus chamar eles de filhos revela aqui esse cuidado, esse carinho. E os discípulos vão responder, não temos nada. E essa resposta aqui, ela endossa que eles estavam sozinhos, desamparados e com fome. Uma madrugada toda de pesca, muito trabalho em vão, e chegou a madrugada, ao início da manhã, estavam com fome. Versículo 6, qual foi a ordem de Jesus? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, versículo 6, desculpe. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes.
Agora imagine comigo, eles não reconheceram que era Jesus, sabiam que era um homem, um alguém, mas mesmo assim eles obedecem àquela ordem. Não sei o que aconteceu para eles obedecerem. Por quê? Eles eram pescadores profissionais, eles eram homens que conheciam bem aquela região, aquele mar, tentaram todos os lados, todos os lugares em que eles achavam que tinha ali grande quantidade de peixe e nada deu certo. Como é que um cara que está a 90 metros de distância, está distante deles, como é que esse cara sabe mais do que eles sobre pescaria? Eu não sei o que levou eles a obedecer, mas eles obedeceram a essa ordem, sem convicção da verdadeira identidade daquele que estava falando com eles. Essa ordem era uma ponte de contato para Jesus ter acesso, mais uma vez, ao coração daqueles discípulos. Lembrando que no início do ministério de Jesus havia acontecido uma pesca maravilhosa também, e esses discípulos testemunharam tudo isso. E aqui do versículo 7 e 8 vai acontecer, então, o grande milagre de Jesus. Vamos ler aqui novamente. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-o ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Então, queridos, entenda aqui. Quando o milagre acontece, a rede está agora cheia de peixe, que eles não conseguem nem puxar. E aqui, João, o discípulo amado, ele sussurra nos ouvidos de Pedro: Pedro, é o Senhor, é Jesus que está aí. Pedro, sem titubear, a Bíblia diz que ele pega ali a sua roupa, coloca a sua capa. Provavelmente quando eles iam pescar, e tinha muitas roupas ali no Oriente Médio, eles tiravam boa parte das roupas para eles ficarem mais à vontade para a pescaria. E ali Pedro, então, ele veste a sua capa, ele pula do barco ao encontro de Jesus. Ele foi desesperado ao encontro do Mestre. E aqui esse milagre era uma prova eloquente e suficiente de que eles estavam diante de Jesus, daquele que venceu a morte. E aqui, agora do versículo 9 ao versículo 14, a Bíblia vai relatar sobre a refeição que Jesus está oferecendo aos seus discípulos. Imagine, estavam com fome, uma noite toda tentando pescar e nada haviam conseguido. E ali Jesus está na beira da praia com um braseiro, um peixe e pão. Então Jesus, o que ele faz primeiramente? Ele chama os seus discípulos que estavam famintos, alimenta o físico deles, aquece também, era uma noite fria provavelmente, e ali ele aquece os seus discípulos, alimenta o seu corpo físico, alimenta ali a comunhão que eles estavam sentindo falta do Mestre. O amor de Jesus aqui, ele é demonstrado, porque antes dele começar a confrontar o Pedro, ele vai alimentar o Pedro, ele vai aquecer o Pedro, ele vai ter aquele bate-papo bacana em volta do alimento, e só depois de tudo isso, ele vai agora para o confronto contra Pedro. E vamos ler agora como acontece esse confronto, do versículo 15 ao 17. Depois de comerem, todo mundo satisfeito, feliz, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Então aqui nós vamos ter esse momento do confronto de Jesus com Pedro, um momento em que vai acontecer uma restauração maravilhosa. Terminado o desjejum dos discípulos, o texto inicia dizendo: depois que todos comeram, então todo mundo já estava satisfeito, o Senhor agora vai se voltar para Pedro. E não é no particular, não, é publicamente. Ele se volta para Pedro, a fim de introduzi-lo, a fim de reintegrá-lo ao ministério. Não porque Jesus já não havia feito isso, mas deixar bem claro para Pedro que ele fora perdoado e que ele estava nos planos do Senhor para a obra aqui na terra. Jesus esperou que todos se alimentassem. Depois, no meio do grupo, ele vai se dirigir a Pedro, com perguntas acerca do seu amor por ele. As circunstâncias devem ter feito Pedro lembrar-se da sua negação. Não sei se você lembra, mas em João diz que Pedro ele estava se aquecendo quando alguém chegou perto dele e disse: olha, esse aqui é discípulo de Jesus. Ele falou: não conheço esse homem. Então Pedro estava perto de um braseiro. Pedro estava se aquecendo quando alguém o reconheceu como discípulo de Jesus e ali ele nega Jesus. Então o braseiro ali que Jesus havia feito é como se fosse uma lembrança da negação de Jesus. E é aqui à beira de um outro braseiro que Jesus vai fazer com que Pedro confesse o seu amor por ele. 3 vezes Pedro negou a Jesus e Jesus faz com que 3 vezes ele confesse o seu amor por ele. O que Jesus está fazendo aqui é uma espécie de cura do coração de Pedro. Assim como Pedro havia negado Jesus 3 vezes, Jesus faz com que ele confesse o seu amor por ele 3 vezes. Pedro confirma o seu amor a Jesus e recebe aqui a restauração de Jesus. Recebe também uma comissão de Jesus para fazer a sua obra. Como nós lemos aqui, foram feitas 3 perguntas. E aqui existe algo interessante a ser destacado, porque nessas 3 perguntas nós temos o uso da palavra amor, do verbo amor, só que no grego tem uma diferença. Quando a gente diz aqui no português, eu amo fulano, eu amo ciclano, tem apenas um único significado, mas no grego é diferente. Nós temos o amor no sentido, o amor sacrificial, que é o amor ágape, que no grego é agapau. E também existe o amor afetuoso, o amor entre amigos, por exemplo, que aqui é chamado de amor filéu. E Jesus, as perguntas que Jesus faz para Pedro, no texto, no grego, é usado o agapau. Jesus pergunta para Pedro mais ou menos assim: Pedro, você me ama com amor sacrificial? É nesse tom que Jesus faz a pergunta. E a resposta de Pedro, ela é no sentido de amor entre amigos. Sim, Senhor, eu tenho afeição por ti. Então é usado aqui esses 2 verbos que têm significados diferentes. Jesus, ele vai usar então esse verbo no grego agapau, que é amor sacrificial, nas 2 primeiras perguntas. Na terceira, ele vai usar filéu. Enquanto que Pedro, em todas as suas respostas, ele vai dizer: Senhor, eu tenho um amor de amigo por ti, eu tenho afeição por ti. É como que o cara está apaixonado pela menina e ele diz: eu te amo. E a menina diz: eu gosto de ti. Acabou com uma pessoa, né? É mais ou menos assim
que está acontecendo. Alguém se identificou, né? Olha aí. Algumas verdades eu quero destacar aqui. Primeiro, as perguntas de Jesus. Jesus, primeiramente, se destina aqui, se dirige a Pedro pelo seu nome original, Simão, filho de João. E Jesus vai fazer 3 perguntas, porque foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus. Era como se Jesus estivesse curando o coração de Pedro. Imagine, Pedro caiu, a queda de Pedro foi originada por 3 negações. E Jesus está dando a condição para ele ser restaurado através de 3 confissões também. Isso aqui é maravilhoso. E no final, Jesus ainda diz para ele, segue-me. Então fica 4-3 aí para a restauração de Pedro, está tudo certo. Cada pergunta que Jesus fez tem revelações distintas. Primeira pergunta, vamos analisar aqui, versículo 15. Simão, filho de João, tu me amas? Esse amas é o agapau, amor sacrificial, mais do que estes. Quando Jesus diz estes, ele está falando dos discípulos. É como se Jesus estivesse na roda ali e falasse assim para Pedro, Pedro, você me ama? Você me ama mais do que estes aqui? Por que será que Jesus fez essa pergunta? Essa pergunta parece ser uma pergunta muito constrangedora. Jesus parece que estava colocando Pedro numa situação difícil aqui. Por que isso está acontecendo? Porque Pedro, ele havia se colocado numa condição acima dos discípulos. Ele se achava melhor que os outros discípulos. Mateus 26:33, olha que Pedro diz, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Então ele já se colocou acima dos outros discípulos. Com essa declaração, Pedro, ele estava se considerando mais leal, ele estava se considerando que amava Jesus mais do que os outros. Ele afirmava ser melhor que os seus companheiros de ministério. Ele estava mostrando aqui que ele era o único que tinha um amor sacrificial, um amor que era capaz de fazer tudo por quem ama. Pedro não apenas se coloca numa posição de superioridade em relação aos seus companheiros de ministério, mas também ele promete uma lealdade extrema. Mateus 26:35, olha o que ele diz, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então ele prometeu uma lealdade extrema, um amor sacrificial, e nada disso aconteceu. Então é por essa razão que Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que os teus companheiros de ministério? Como eu disse, essa palavra aqui, que significa amor, que Jesus está usando é agapau, o amor sacrificial. Então Jesus está perguntando a Pedro se ele vai continuar afirmando, se ele reafirma o que ele prometeu lá atrás, e se ele reafirma o que ele falou naquela noite da prisão de Jesus no Getsêmani. Nesse sentido aqui, essa palavra, esse verbo agapau, ele tem tudo a ver com a vida cristã. Quando Paulo ele fala que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está falando desse amor sacrificial, esse amor que dá tudo pelo outro. Enquanto que o filéu, ele revela apenas um amor entre amigos, uma afeição pessoal. Segunda pergunta de Jesus, Simão, filho de João, você me ama? De novo aqui, o amor é o agapau, o amor sacrificial. Jesus não usa mais agora os companheiros dele para fazer a pergunta,
mas ele continua perguntando se Pedro tem esse amor sacrificial por Jesus. Jesus percebeu na resposta dele que ele diz que ele gostava de Jesus, que ele tinha uma afeição por Jesus. Ele percebe que Pedro está diferente na sua resposta. E então, mais uma vez, ele confronta Pedro e pergunta: tu me amas com um amor sacrificial, Pedro? Ele está perguntando novamente a Simão se Simão tem uma devoção por Jesus com todo o seu ser. Ele está perguntando para Pedro se Pedro está disposto a fazer de tudo para seguir ao Senhor, a sacrificar a sua vida pelo Senhor. Essa era a pergunta. Mas Pedro vai dizer novamente que ele tinha um amor filéu, que ele gostava, que ele tinha uma afeição por Jesus. Terceira pergunta de Jesus: Simão, filho de João, você gosta de mim? Agora mudou. Jesus antes perguntou: você tem um amor sacrificial? Agora não, Jesus está perguntando: você me ama no sentido de afeição, o amor filéu? Na terceira pergunta, Jesus vai descer ao nível de Pedro, porque todas as respostas de Pedro eram essa. Quando ele dizia aqui, eu te amo, Senhor, era o filéu. Então Jesus agora ele vai contestar a própria afirmação de Pedro. Porque Pedro afirmava: Senhor, eu tenho uma afeição por ti. E Jesus agora na terceira pergunta ele vai contestar essas duas primeiras respostas de Pedro. Tu tem mesmo essa afeição por mim? Embora aqui a palavra amor ela tenha esse significado, o Senhor está parecendo duvidar até mesmo dessa afeição, desse gostar que Pedro está dizendo que sente pelo Senhor. E agora, a gente viu aqui mais precisamente as perguntas de Jesus, vamos analisar com mais cuidado as respostas de Pedro. Nas três respostas, Pedro, ele reafirmou o seu amor por Jesus. Não um amor sacrificial, mas um amor afetuoso. Dizendo sempre, sim, Senhor, tu sabes que te amo. O problema está na terceira pergunta de Jesus, como eu falei aqui para vocês. Na terceira pergunta, Jesus, ele pergunta: tu tens mesmo afeição por mim? Tu tens mesmo amor filéu? Aí foi o momento que Pedro ficou magoado, porque ele viu que o Senhor estava duvidando do sentimento que ele tinha de amigo, de amizade. E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Pedro, ele foi se apegar aqui na onisciência do Senhor. Senhor, tu és Deus, tu sabes de todas as coisas, tu conheces meu coração, então tu sabes que eu tenho afeição sim por ti. Então eu percebo aqui que as respostas de Pedro, elas vão mostrar um homem diferente. Vão mostrar um homem que não se confiava mais em si mesmo, um homem que não se achava mais superior aos seus colegas de ministério, um homem que é capaz de reconhecer que ele é falho, que ele é pecador, que ele não era capaz ainda de ter aquele amor ágape, aquele amor sacrificial. Mas ele confessa que ele tem uma afeição sim por Jesus. Então Pedro aqui não é mais aquele Pedro que se acha melhor que todo mundo, não é mais aquele Pedro que se coloca numa posição de superioridade. Agora, o Pedro que nós vemos aqui é um Pedro modesto, cheio de reservas, talvez se sentindo humilhado pela lembrança da sua queda. E Pedro, então, ele se apega na onisciência do Senhor. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu tenho afeição por ti.
A tristeza de Pedro na resposta, na pergunta de Jesus, ela revela aqui o sentimento que estava rondando o seu coração. No fundo, Pedro, ele sabia que apesar dele não ter aquele amor sacrificial, mas ele sabia que ele amava ao Senhor. Então, diante das respostas de Pedro, das 3 respostas, Jesus vai dar um comissionamento. Vamos ver aqui o primeiro comissionamento. Apacenta os meus cordeiros. Versículo 15. Diante da primeira pergunta de Jesus e da consequente resposta de Pedro, Jesus dá o primeiro comissionamento para ele. Qual é o comissionamento? Apacenta os meus cordeiros. A palavra grega usada aqui para apacentar é bosque, significa literalmente dar alimento. E aqui Jesus fala sobre os cordeiros. Os cordeiros são ovelhas sensíveis, frágeis. Então Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, eu estou te delegando o cuidado da minha igreja, das minhas ovelhas, que são fracas, são sensíveis, são frágeis. Eu quero, Pedro, que você alimente essas minhas ovelhas. E de que forma será esse alimento? Através da palavra do Senhor. Então está implícito aqui, queridos, que Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Ele está delegando a Pedro uma responsabilidade. E a exigência para Pedro voltar ao ministério, a exigência aqui para Pedro trabalhar como pastor de ovelhas, é que ele ame a Jesus. Jesus não está perguntando para Pedro: Pedro, você tem medo de mim? Pedro, você me honra? Pedro, você me admira? A pergunta não é essa. A pergunta que Jesus faz é: Pedro, você me ama? Jesus só delega o cuidado das suas ovelhas para aquelas pessoas que primeiramente demonstram o seu amor por Ele. Amém? Aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo, eles nunca vão cuidar verdadeiramente das ovelhas de Cristo. Pedro, então, é convocado a dar alimento aos cordeiros, a cuidar dos cordeiros, a apacentá-los. Jesus, porém, deixa claro que os cordeiros são do Senhor. Todas as palavras de Jesus aqui, ele diz: as minhas ovelhas. Então as ovelhas são do Senhor. Amém? Então Pedro vai cuidar dos cordeiros que pertencem a Jesus, o bom e supremo pastor. Segundo comissionamento aqui, versículo 16. Jesus diz agora: pastoreia as minhas ovelhas. Diante da segunda pergunta e da segunda resposta de Pedro, vem mais um comissionamento. A palavra agora não é mais apacentar, mas é pastorear. Aqui no grego é poimene, que tem um significado mais amplo. Enquanto que o apacentar se refere apenas a alimento, agora aqui o pastorear tem a ver com todas as atribuições de um pastor de ovelhas. Cuidar da ovelha quando a ovelha está doente, quando a ovelha está perdida, vai atrás da ovelha. Tudo o que for necessário para o bem-estar da ovelha. Então Jesus está dando um outro comissionamento aqui para Pedro. Pedro, eu não quero que apenas você alimente as minhas ovelhas com a palavra, mas eu quero que você cuide delas na totalidade. Então esse é o segundo comissionamento que Jesus dá aqui para Pedro. Terceiro e último comissionamento, versículo 17. Diante da terceira pergunta, vem o terceiro comissionamento. Qual é? Cuida das minhas ovelhas. As ovelhas não são de Pedro, elas são de
Jesus. Jesus comprou essas ovelhas com alto preço, que foi o seu sangue. A missão que Pedro recebe aqui é pastoral, ao ser chamado pela primeira vez de uma ocupação de pescador, agora para pastor de ovelhas. Pedro teria que largar o anzol, largar as redes e agora pegar o cajado de um pastor. Estranhamente, alguns estudiosos católicos, eles entendem esse texto aqui dizendo que Pedro é o primeiro pontífice, que Pedro é o primeiro papa, que ele é aquele que tem direitos de governo e autoridade. Jesus não chamou Pedro para ser um líder que manda em todos os outros. O chamado de Jesus aqui para Pedro é que ele seja um pastor de ovelhas. A ordem de pastorear o rebanho de Deus, ela é abrangente e não é um privilégio que foi exclusivo de Pedro, mas de diversos homens. O próprio Pedro, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, ele reconheceu que ele não era um pastor acima dos outros, mas que ele era um presbítero entre outros presbíteros. Então aqui, Jesus dá esse comissionamento para Pedro ser um pastor de ovelhas. Vamos ler agora do versículo 18 ao 23. Versículo 18. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Então vamos destacar aqui alguns pontos também. O primeiro ponto é que Jesus, ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso futuro e ele também conhece o nosso passado. Ele conhece a nossa vida e também conhece como nós estaremos na nossa morte. Jesus, ele conhecia o passado de Pedro e também conhecia o seu futuro. A sua vida, do início ao fim, estava sob o controle de Jesus. E a sua vida também, querido, está sob o controle do Senhor. Então, Jesus vai mostrar para Pedro que quando ele era moço, ele era um homem livre para tomar as suas decisões. Tanto é que ele se acovardou e negou Jesus. Foi preso e foi morto. Contudo, agora, quando ele é velho, ele não terá mais a liberdade para fugir, ele não terá mais a liberdade para fazer o que antes ele fazia. Então Jesus estava indicando para Pedro a morte que ele haveria de passar, tendo informado a ele que ele teria uma morte cruel. E quando Pedro ouve isso daí, ele fica preocupado com o João, né? E o João, como é que vai ser? E Jesus diz: o que importa para você é você me seguir. E o próprio Pedro, na sua carta também, 1 Pedro capítulo 4, do 14 a 16, ele vai reconhecer que Cristo
é aquele que conduz a nossa vida, que conduz o nosso caminhar. No versículo 19 que nós lemos aqui, Jesus ensina que a morte do cristão, ela tem como propósito dar glória ao nome do Senhor. Vamos ler aqui novamente, 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então, queridos, a nossa morte, até a nossa morte, ela glorifica ao Senhor. E é importante destacar aqui que o Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. Então, lá por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo, é que foi escrito o Evangelho de João. Então, Mateus, Marcos e Lucas já estavam rodando ali, circulando pela igreja primitiva. Então, provavelmente, quando João escreve esse evangelho, Pedro já havia morrido. Pedro já havia passado pelo martírio. Todos os apóstolos, com exceção de João, morreram pelo viés do martírio. Eles morreram por amor a Jesus. Eles morreram para glorificar o nome de Jesus. E os historiadores afirmam que Pedro, antes da sua morte, ele estava pregando o evangelho por algumas regiões ali de Roma. E então, o então imperador Nero, ele prende Pedro e condena Pedro a ser crucificado. E Pedro ali diante daquela situação, não mais o Pedro que se acovardou lá atrás, mas agora um Pedro cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele pede para que ele não fosse crucificado da mesma forma que Jesus. Ele pede para que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu mestre. Aquele homem que outrora negou a Jesus, agora, através da sua morte, ele está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus por isso. Aleluia! E alguns pais da igreja, como Eusébio, ele diz o seguinte: Pedro parece ter pregado no Ponto, e na Galácia, e na Bitínia, e na Capadócia, e na Ásia, aos judeus da dispersão. E por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim ele mesmo pediu para morrer. Outro pai da igreja chamado Tertuliano, no século III, ele disse o seguinte: que Pedro foi crucificado e dessa forma cumpriu-se o que prometera: darei a minha vida por ti. A morte de Pedro não foi uma tragédia. A sua morte glorificou o nome de Jesus. Aqueles que seguem a Cristo fielmente, na graça e no poder de Deus, eles não veem a morte como fim, mas eles veem a morte também como uma forma de glorificar ao Senhor. E diante de todos os apóstolos, Mateus, ele foi morto à espada. Tiago, ele foi decapitado. Paulo foi decapitado também. Matias foi queimado numa fogueira. Filipe foi crucificado. Natanael foi decapitado também. Tiago, ele foi apedrejado. André também foi crucificado. Simão Zelote foi crucificado. Judas também foi crucificado. Tomé foi crucificado. Foi morto a lanças. Todos os apóstolos tiveram mortes terríveis. Terríveis mesmo. O único que teve morte natural foi João. E aqui me lembra uma frase de Tertuliano: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais os homens perseguiam a igreja do Senhor, mais ela crescia. Quanto mais matavam os cristãos, mais pessoas se convertiam ao evangelho. Quanto mais pessoas se levantavam, quanto mais o inferno, os demônios se levantavam, mais o reino do Senhor crescia. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia!
Nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Então Jesus nos ensina que não devemos especular acerca da condição dos outros. Devemos pensar como é que anda a nossa vida. Pedro estava preocupado, Jesus, e esse aí, como é que ele vai morrer? Como é que vai ser a morte dele, já que a minha vai ser terrível? Como é que vai ser a dele? Estava preocupado com os outros. A tarefa de Pedro era pastorear as ovelhas, ele tinha que focar naquilo que Deus chamou ele para fazer. E assim mesmo o Senhor está falando conosco hoje. Não se preocupa com quem está do teu lado, não se preocupa com a missão que Deus deu para fulano, se preocupa com a missão que o Senhor te entregou. Amém? A missão de Pedro era ser pastor, a missão de João era ser uma testemunha que Jesus era o Cristo. Quando Pedro ansiosamente quis saber acerca do futuro de João, Jesus vai dizer isso: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Jesus está dizendo para ele: não te preocupa com ele não, mas me segue, me serve de todo o coração, me serve com todas as tuas forças, me serve com toda a tua alma. Eu te entreguei dons e talentos, usa esses dons, esses talentos para a minha glória. É isso que o Senhor está dizendo. Pedro é chamado a seguir Jesus, não pensando em riqueza, em prosperidade, não para subir no pódio, no poder. Pedro é chamado para seguir Jesus, para seguir um caminho de sofrimento e morte. Em vez de especularmos sobre os destinos dos outros, devemos olhar para nós mesmos. Como é que anda a nossa vida? Como é que anda o nosso devocional? Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho meditado. O que eu tenho feito pelo reino do Senhor? Essas são perguntas que precisam estar nos nossos corações. No mesmo instante, Pedro, então, ele seguiu a Jesus, seguiu a esse comando do Senhor. Há muito trabalho para se fazer, existem muitas almas que precisam ser alcançadas, há muitas obras que precisam ser feitas. Nós precisamos nos direcionar, colocar o nosso foco, o nosso coração nessas coisas. Para nós encerrarmos, versículo 23 a 25. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então aqui nós temos, finalizando o Evangelho de João, uma grandeza inesgotável. Os irmãos da igreja primitiva, infelizmente, eles acabaram interpretando de maneira errada as palavras de Jesus. Jesus apenas disse: se eu quiser. Jesus não afirmou que João viveria para sempre. Pensou, senão João ia estar até hoje entre nós. Mas os irmãos entenderam que o João não haveria de morrer, que João ia ficar para sempre. Entenderam errado. O foco de Jesus ali era dizer para Pedro: Pedro, me segue, faça a minha vontade. Isso é que você precisa fazer. E aqui no versículo 24, João, que até então se coloca de maneira meio anônima, ele se revela, ele percebe que ele se afirma como aquele que é o discípulo amado, aquele que reclinou sobre o peito de Jesus. Ele confirma a veracidade dos fatos, daquilo que ele testemunhou, e ele afirma como testemunha de tudo aquilo que Jesus fez na terra.
E o versículo 25, para nós terminarmos, reafirmando o que disse anteriormente, João agora, ele usa uma espécie de um exagero, uma hipérbole, para falar que os milagres de Jesus foram tantos, que nem mesmo todos os livros do mundo seriam capazes de registrar. Certamente existiram diversos milagres que não foram registrados nos evangelhos, mas tudo o que nós temos é suficiente para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Jesus aqui, ele foca em um homem, em Pedro. Pedro é como se ele tivesse meio desviado. E Jesus então vai atrás daquele que estava afastado, daquele que estava com uma interpretação errada sobre o Senhor. E ele promove uma completa restauração de Pedro. E eu aprendo com esse texto aqui que foi lido hoje, que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso para restaurar. Deus, ele é poderoso para restaurar a nossa saúde. Deus, ele é poderoso para restaurar os relacionamentos. Deus, ele é poderoso para restaurar as famílias. Deus é poderoso para restaurar os casamentos. Não há impossível para o Senhor. Então eu queria pedir a você que fechasse seus olhos nesse momento. E vamos começar a orar ao Senhor.